Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Carolzinha. Boa tarde, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa Segunda da Resistência. Espero que você esteja bem, espero que você esteja estudando e espero também que você esteja se preparando, porque semana que vem tem semana de revisão, tem semana onde aqui, ó, o bicho come para você saber se você aprendeu, se você revisou, se você está estudando em casa. Então, semana que vem é uma semana muito importante para você, é uma semana em que você realmente vai conseguir observar se os seus estudos eles estão no caminho certo, se falta você revisar mais alguma coisa, se aquele conteúdo ali chave está precisando de mais uma atenção, né, precisando de uma atenção maior, e para você ter certeza que você está também estudando de maneira correta. Enfim, é uma semana muito importante, é da semana que vem. Então, espero que você corra aí atrás, está com alguma matéria acumulada, corre aí atrás do prejuízo, aproveita essa semana, aproveita o final de semana para chegar bem na próxima segunda, tá? Bom, chegamos no que eu digo, né, que tem uma fama, que é só fama, de O Cruel, né? Essa é a estequiometria 1, caso geral. É a fama, a estequiometria, ela tem uma fama para todo mundo, um negócio de outro mundo, que as pessoas, porque o nome é difícil, a matéria já é difícil. Parou! A estequiometria, ela não é um conteúdo difícil. A gente veio em 2 aulas seguidas, fazendo exercício de relações numéricas, entendendo o que é relações numéricas, para a gente chegar no dia de hoje, tá? Eu quero que você abra o seu coração, eu quero que você tire da sua cabeça que estequiometria é difícil, que estequiometria é... Não, eu quero que você abra o seu coração e sua mente para isso aqui que você vai aprender hoje. Primeira coisa, estequiometria é um conteúdo de química que precisa de duas frentes para te ajudar. A primeira é a interpretação de texto. Então, a interpretação de texto é sempre muito importante nas aulas de estequiometria. Segundo, eu preciso da matemática, porque toda questão de estequiometria, ela vai ser resolvida por uma regra de 3, né? Regra de 3 é aquele negocinho que você tem quatro lugares, né? 3 coisas que você tem a informação e uma incógnita. Então, você precisa, no fim, pelo menos um pouquinho da matemática. Então, é um problema químico, onde você precisa da interpretação para entender esse problema e da matemática para resolvê-lo, tá? A primeira coisa que eu quero fazer com você é lembrar algumas coisas aqui. Ó, 1 mol de qualquer coisa tem uma quantidade de moléculas fixas. Por que você está me relembrando isso mais uma vez, Carol? Porque são as relações numéricas que você vai ter dentro desses problemas químicos. Então, 1 mol
é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos. Lembra disso? O mol também tem ou ocupa uma massa, né? Essa massa molar é a relação em gramas por mol. Então, 1 mol de qualquer coisa vai pesar lá aquela massa da tabela periódica, só que em gramas. Esse mol também vai ocupar um volume dentro das condições normais de temperatura e pressão. As condições normais de temperatura e pressão são 0 graus e 1 atm. Então, sempre que eu tiver as CNTP, eu vou dizer que eu tenho 22,4 litros ocupados ali nas CNTP. Se eu não tiver volume gasoso, se eu tiver um gás, mas ele estiver fora das CNTP, eu vou usar uma fórmula que a gente falou na semana passada, que é aquela fórmula que envolve pressão, número de mols, volume, constante e temperatura. Então, eu uso o PV igual a nRT para aqueles gases que estão fora das CNTP. Sempre que eu tiver essa relação de mol com qualquer coisa, eu quero que você lembre, eu estou fazendo ali, na verdade, agora, uma lembrança de tudo que você vai precisar nas questões de estequiometria, tá? Todas as vezes que a gente recebe uma reação química, a gente precisa conferir se ela está balanceada. E a gente aprendeu isso lá atrás, há algumas aulas atrás, sobre balanceamento. A gente até falou de oxirredução, mas eu disse para você que no Enem, geralmente, ou ela já vem balanceada, ou você consegue balanceá-la pela regra do macho. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Essa é uma ordem que você pode ter para balancear as suas reações químicas, tá? Eu consigo fazer esse balanceamento através dessa ordem. Primeiro eu procuro o metal, depois o ametal, depois o carbono, depois o hidrogênio e depois o oxigênio. Lembrando que tudo que eu tiver de um lado, eu tenho que ter do outro em mesmas quantidades, né? E aí você lembra que a gente falou, por exemplo, vou pegar qualquer exemplo aqui, C4H10 mais O2, dando CO2 mais água. É a combustão do butano. Eu não tenho metal, eu não tenho ametal, eu tenho carbono. Quantos carbonos você tem do lado de cá? 4. Quantos carbonos você tem do lado de lá? 1. Adivinha o que você faz? Multiplica por 4. 4 vezes 1, 4. Vou para o hidrogênio. Eu tenho 10 hidrogênios do lado de cá. Do lado de lá eu tenho 2. Eu preciso ter 10. O que eu faço? 5. 5 vezes 2, 10. Quando eu vou para o oxigênio, eu tenho 2 oxigênios. Quantos oxigênios eu vou ter do lado de lá? 4 vezes 2, 8. Mais 5, 13. Do meu lado dos meus produtos, eu tenho 13 oxigênios. Eu preciso ter 13 oxigênios do lado de cá. Mas não existe nenhum número que multiplicado por 2 dá 13. Existe sim. E você pode fazer isso no Enem, sem problema nenhum. 13 sobre 2. Só quando eu tiver substâncias simples. O que é substância simples, Carol? Apenas um elemento químico, naquele caso ali, o oxigênio. Por que você fez isso, Carol? Eu fiz isso para te mostrar o seguinte. Quais são as relações em que eu tenho ali? Eu tenho que 1 mol desse cara sempre precisa de 13,5 mols desse cara, que origina 4 mol desse cara, que origina 5 mol desse cara. Essas são as relações que você tem em relação ao seu número de mol. Essas são as proporções que você tem. Toda estequiometria, você tira, toda estequiometria, você tira a sua relação pela reação química, pela proporção que você tem entre as suas substâncias. Eu tenho, pediram para eu repetir, estou repetindo. Eu tenho 2 oxigênios aqui.
Do lado de lá você tem 4 vezes 2, 8, mais 5, 13. Então, do lado de lá eu tenho 13 oxigênios. Eu preciso ter do lado de cá 13 oxigênios. Só que não existe nenhum número que multiplicado por 2, por que por 2, Carol? Porque o oxigênio é O2, que dê 13, a não ser o 13 sobre 2, que é o que você coloca ali. Aquele 13 sobre 2, multiplicado pelo 2 do oxigênio, dá 13, que é a quantidade que eu preciso ter para igualar do outro lado. Mas o que eu queria te dizer é que toda relação estequiométrica surge, de novo, toda relação estequiométrica surge do balanceamento disso aqui. Toda relação estequiométrica surge da relação entre as substâncias. Por isso que eu sempre tenho que ter ela balanceada. Isso tudo aqui é só um resumo do que você já viu na vida. Agora eu vou começar a estequiometria. Tira um print lá, por favor. Deixa eu sair da frente. Agora eu começo a estequiometria. Deixa eu só te contar uma coisa. Estequiometria é uma relação numérica que vai existir num problema químico. Eu não tenho como te explicar estequiometria em cima só de teoria. Estequiometria ela é vista na prática, tá? Então, eu criei um passo a passo só para facilitar a sua vida aí, para fazer essa relação. Me dá um paninho novo, Renan, depois, fazendo um favor. Toda a sua relação. Então, eu criei o que a gente chama de passo a passo estequiométrico. Eu acho que se você segue esse passo a passo, você resolve qualquer questão de estequiometria. Seu primeiro passo, cheguei, identifiquei que é uma questão de estequiometria. O meu primeiro passo é achar a reação. Então, eu vou lá, vou ler a minha reação, meu problema, né? E vou procurar a reação química. Geralmente, o Enem já te dá essa reação. Senão, você precisa montar essa reação. Qual é o seu segundo passo? Você vai balancear a reação. Esse balanceamento segue essa regra que a gente acabou de lembrar, que é a regra do macho. Achei a minha reação. Vou procurar ver se ela está balanceada. Está balanceada? Beleza, vida que segue. Se não, eu vou fazer o balanceamento pela regra do macho. Terceiro passo. Tá vendo que você vai seguir uma ordem, né? Terceiro passo. Eu vou identificar as substâncias envolvidas no processo. Então, eu vou ler o problema e vou identificar. É o oxigênio com o gás carbônico? É o fulaninho com fulaninho? Eu vou identificar. O meu quarto passo, agora, é o mais importante de todos. É você identificar as grandezas envolvidas. E que grandezas envolvidas são essas, Carol? O que a gente acabou de lembrar também. Essa grandeza vai poder ser mol, número de moléculas. Essa grandeza vai poder ser massa. E essa grandeza vai poder ser volume. Depende do que a questão está te dando. E aí eu vou para o meu quinto passo, que é a minha regra de 3. E aí eu só vou te lembrar a regra de 3. Regra de 3, eu tenho 3 informações e uma incógnita. A linha de cima, você tira do padrão. O que é o padrão, Carol? É a sua reação química, é o que está acontecendo. A sua linha de baixo, você tira do problema. A sua linha de baixo é
o problema químico, é o que está acontecendo. Não tenho como te ensinar desse jeito, sem não ir para uma questão. Então, eu começo já de cara resolvendo uma questão. Na verdade, a gente vai começar fazendo todos os passos a passos. Sabe onde está o negócio que passa? Obrigada. Ó. Começo com uma questão básica para você entender. Básica era da UERJ, vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E vamos juntos, ó. O fósforo branco, quando em contato com o oxigênio, entra em combustão espontânea, causando graves consequências se usado em armamentos. Observe a reação química entre essas duas substâncias. Então, vamos lá, vamos resolvendo pelo nosso passo a passo. Primeiro, eu tenho a reação, então eu não preciso descobrir. Deixa aí, Renanzito, só vou passar ela para cá. Ó. É o P4 sólido mais 5 oxigênios gasosos, dando P4O10 sólido. Então, ó, primeiro passo, achar a reação. Eu não preciso achar. O problema já me deu. Aí vem, achei a reação, segui o meu primeiro passo. Segundo passo, eu vou ver se ela está balanceada ou se eu preciso balancear. Vem, quantos fósforos? 4. Quantos fósforos? 4. Quantos oxigênios? 5 vezes 2, 10. Quantos oxigênios? 10. Não preciso balancear. Qual é a minha relação, então? 1 mol desse cara sempre precisa de 5 mols de oxigênio para produzirem 1 mol de P4O10. Carol, por que você... Como é que você sabe que é 1? Porque se eu não tenho nada, é 1, na verdade, né? Não tenho 0. Eu tenho a formação de 1 mol desse cara. Então, eu achei a reação e eu balanceei. Agora, eu vou ler o meu problema e presta atenção. Você vai ler o seu problema muitas vezes, para você fazer todo aquele passo a passo. Agora eu vou identificar as substâncias envolvidas. Na reação de 248 gramas de P4, a massa consumida de oxigênio é em gramas. Então ele está te dando a informação de P4 e quer saber a informação de O2. Então, olha como você vai fazer. Você vai assinalar. Ele te dá essa informação e quer saber alguma coisa do oxigênio. Eu marquei. Carol, você vai usar isso aqui para alguma coisa? Não. O meu problema me disse quais grandezas ele está envolvendo. Ele está envolvendo P4 e O2. Marquei. Então, eu identifiquei as substâncias. Agora eu vou identificar as grandezas. O que ele me deu e o que ele quer? Ele me deu mol? Ele me deu massa? Ele me deu volume? Vamos lá ler de novo. Você vai ler esses problemas um montão de vezes. Na reação de 248 gramas, então o que eu estou te dando de P4? Massa. A massa de oxigênio consumida, opa, ele está me dando, ele quer também a informação de massa. Então, olha como você vai fazer, que é como eu indico, né? Eu escrevo do lado. Ele me deu a massa disso. E ele quer a massa disso. Eu só escrevi as grandezas que estão sendo envolvidas. Carol, e agora? E agora você vai colocar uma regra de 3. Por quê? Você tem um problema em que você não sabe quanto você precisa de oxigênio para gastar os 248. Mas você tem uma relação que já existe. Você tem uma receita do bolo. Você tem o padrão. Da onde você tira esse padrão? Da sua reação química, do que tu sabe, cara. O que tu sabe? Que 1 mol desse cara precisa de 5 desse. Mas não é relação de mol, é relação de massa. Quanto é 1 mol de P4? O P, olha o que a UERJ fez. A UERJ já te deu, ó. Quanto pesa o P? 31. 1 P. Só que a substância é P4. Então, é 31 vezes 4. Deixa eu pegar meu bem 10 aqui. 4 vezes 1. Essa aqui eu posso fazer na mão, né, gente?
4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 124 gramas. 124 gramas sempre vão usar quanto de oxigênio? A primeira linha é aquilo que você tira do problema. O que você sabe? Que 1 mol desse cara, que pesa 124 gramas, sempre vai gastar 5 mols de oxigênio. Então, quanto pesa o oxigênio? O oxigênio é O2. Cada oxigênio pesa 16, eu tenho 2. Então, cada oxigênio pesa 32. Cada O2 pesa 32. Só que eu tenho 5 mols. Então, é 32 vezes 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15. 160 gramas. Eu só vou repetir embaixo. O que eu sei, então, Carol? Que 124 gramas desse cara sempre consomem 160 gramas de oxigênio. 124 gramas desse cara sempre precisam consumir 160. É a relação, é o que eu tirei do meu problema. Aí eu vou lá para a pergunta. Qual é a pergunta? Ele quer agora saber qual é a quantidade de oxigênio necessária para consumir 248 gramas de P4. Agora eu tiro do problema. 248 gramas de P4, você tem sempre que colocar embaixo daquilo que a minha informação te deu. 248 gramas de P4 vão precisar de quantos gramas de oxigênio? X. A pergunta do problema, olha cá. Na reação de 248 gramas de P4, a massa de oxigênio consumida, então, X é igual. Aí, Carol, eu não sei fazer essa regra de 3. Vou te ensinar. Sempre cruzado. Então, vai ser 124 vezes X, 124X, que é igual a 248. Eu sei que você sabe fazer direto. Eu vou fazer direto também. Mas eu estou fazendo com calma. 248 vezes 160. Dá 39.680. X vai ser 39.680 dividido por 124. Esse número dividido por 124 dá 320 gramas de oxigênio que precisam, ou que vai ser consumida. Mas, Carol, qual é o outro jeito que você fez? Assim, ó. Daqui pra cá, tu não multiplicou por 2? 124 para 248, você multiplicou por 2. Se você fez isso ali, você pode fazer a mesma relação para cá. Então, eu teria ali 160 vezes 2, que dá 320 gramas de oxigênio. Eu não fiz nada do que não esteja escrito no seu passo a passo. Eu descobri qual era a minha grandeza, eu achei os valores dela e resolvi por regra de 3. Meu gabarito tem que dar 320. Gabarito letra B. Até aqui você entendeu? Até aqui responde pra mim aí. Foi, tá tudo bem? Mamatinha, a galera tá ali, ó, feliz. Mas é isso. A ideia da estequiometria não é ser um bicho de 7 cabeças. A ideia da estequiometria é você entender o que você está fazendo, você fazer o passo a passo. Cara, estequiometria lá no Enem, obviamente, você não vai fazer em menos tempo do que os 3 minutos. Até por conta da conta, blá, 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 blá. Mas você também não pode errar. É uma questão que as pessoas se preparam muito, tá? Vai lá, tira um print que a gente vai fazer outra, também de 2024. Não tem bomba, Lúcia. Acredita em mim. Estequiometria vai deixar de ser o pesadelo da galera. Vai por mim. Foi bom até. Ó, vou apagar. A Maria tá me perguntando, para eu precisar cortar a relação tem que ser proporcional? Olha, Maria, eu vou ser muito honesta, tá? Eu nunca gostei, quando eu era aluna, quando eu fiz vestibular, de cortar nada.
Eu não me sentia confiante para... Mas eu sou eu, tá? Eu sempre fiz a conta de acordo com o que era a conta. Se você tem facilidade na matemática, tá? O proporcional, ele pode existir como não pode. Se for, sei lá, se eu perceber que eu dividi por 10 de um lado, eu posso dividir por 10 do outro, não tem problema. Eu, Carol, nunca gostei de fazer isso. Eu só te mostrei ali, porque ali foi mais fácil, que a gente só dobrou, né? Olha pra cá. O tricloreto de antimônio, SbCl3, é um composto de massa molar igual a 228. Se ele tá falando de massa molar, é a massa para 1 mol. Gramas por mol empregado nas indústrias têxtil, química e farmacêutica. Sua obtenção é feita a partir do antimônio e do cloro, que tá aqui, conforme apresentado. Então, primeira coisa, vamos no passo a passo. Deixa aí, Renanzito, só para eu passar para cá, por favor. Eu vou ver se eu tenho reação. Eu tenho, tá aí. Já tá escrita para você. Então, o seu primeiro passo você já tem, achar a reação. Segundo passo, eu vou ver se ela tá balanceada. Vem pra cá. Aqui eu tenho SB, 2SB, 2SB. Cloro, 3 vezes 2, 6 cloros. 2 vezes 3, 6 cloros. Todo mundo balanceado. Vou pintar de outra cor. Qual é a minha proporção? 2 mols. Sempre precisam de 3 para produzirem 2. Aí eu vou continuar. Ó. Achei a reação, ela tá balanceada. Agora eu vou ler o meu problema. Vou procurar as substâncias envolvidas. Uma mistura reacional contendo 3 mols de antimônio, que é o SB, e quantidade suficiente de gás cloro, formará a massa de tricloreto de antimônio igual a... Opa! Ele me deu a quantidade de antimônio, então eu vou marcar o antimônio. A minha relação é entre ele... Vou voltar no problema e vou ler. Ele quer... Estou toda me sujando aqui. Contendo 3 mols de antimônio e quantidade suficiente de cloro, em condições adequadas, formará a massa de tricloreto de amônio. Então, a pergunta dele é sobre o tricloreto. Eu não vou usar isso aqui para nada. Então, eu marquei quem eu quero. Então, preste atenção. Eu relacionei as minhas substâncias. Agora, eu vou ver as minhas grandezas. Vou ler. Uma mistura reacional contendo 3 mol de antimônio. Então, eu vou marcar. O que eu tenho do antimônio? Mol. A minha relação agora do antimônio é mol. O povo tá rindo do meu catarro, Renan. Presta atenção, eu vou explicar uma coisa na minha vida. Ele me acompanha. Toda segunda-feira eu dou aula num curso que é de giz. O quadro ainda é giz. Então, eu tenho muita alergia. Aí, o que acontece? Na segunda, eu fico toda encatarrada, toda entupida e irritada. Aí, eu vou melhorando. Terça é o pior dia. Aí, quarta, dou uma melhorada. Quinta, eu melhoro. Vem final de semana. O que já é de novo? Segunda. Então, assim, meu catarro nunca sai de mim. Ele tá aqui agarrado, ó. E é por conta do giz. É alergia ao giz, né? Voltei. Uma mistura reacional contendo 3 mol de antimônio e quantidade suficiente de gás. Olha a pergunta agora. Formará a massa de tricloreto de amônio. Então, a minha relação com o tricloreto agora é de massa. Carol, eu posso fazer isso? Eu posso fazer a relação mol-massa sem problema nenhum. Contanto que seja mol-massa, mol-massa. As minhas relações, elas têm que ser iguais na mesma proporção. Beleza. Aí eu vou lá. O que eu tenho na minha primeira linha? Estequiometria, agora a regra de 3. A primeira linha é aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente tira do problema. Não é mol? Então, quantos mol de antimônio eu tenho no meu problema? 2. Mol é o número da frente. 2 mol. Sempre vão produzir 2 mols desse cara. Só que tem um problema. Eu não quero mol. Eu quero o quê? Massa. Então, eu vou aqui, ó, e vou descobrir quanto pesa o tricloreto de antimônio. Vai ali, por favor.
Ele já me disse. Ó, o tricloreto de antimônio é um composto de massa molar igual a 228. Se ele não tivesse me dito, Carol, o que eu faria? Eu ia achar a massa do SB e ia achar a massa do cloro. Mas como ele me disse que é 228 gramas, mas presta atenção, é a massa de 1 mol. Quantos mol eu tenho no meu problema? 2. Então vai ser 2 vezes 228. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 2, 4. 456 gramas. Você está entendendo que a sua relação é de mol para massa e não tem problema nenhum. Agora é o detalhe da questão. 2 mol sempre vão produzir 456 gramas. Eu vou para o meu problema. Qual é o meu problema? Qual é o meu problema? Que ele me deu que contém 3 mol de antimônio. Então, eu, ao invés de ter 2, eu vou ter quantos mol de antimônio? 3. 3 mol de antimônio vão produzir quantos gramas? Ali, ó, alguém colocou ali. Minha cara, esquecer de multiplicar por 2. Por isso que eu vim aqui, ó, e pintei de outra cor. Você não pode esquecer de multiplicar por 2. Senão você erra a questão. Aqui, ó, aqui não tem relação. Então, eu vou ter que fazer 2 vezes x, 2x, que é igual a... Vou pegar meu bem 10. 3 vezes 456 dá 1.368. Por que 3, Carol? Porque eu fiz isso aqui. Multipliquei cruzado. 1.368 dividido por 2... 1.368. Eita! 1.368 dividido por... 1.368 dividido... 1.368 dividido por 2. Dá 684 gramas de SbCl3 produzidos. Vamos ver se existe esse gabarito? Gabarito letra C, 684 gramas. Vai lá tirar um print, por favor. Aí, eu quero fazer, tudo bem? Posso pagar? Tirar o print? Tira de novo. Foi. Quero fazer mais uma com vocês. Ó. Olha essa aqui. O clorofórmio foi introduzido como anestésico em procedimentos cirúrgicos no século XIX na Inglaterra. Entretanto, seu uso foi gradativamente abandonado devido ao seu alto grau de toxicidade, sendo substituído por substâncias anestésicas mais adequadas. O clorofórmio pode ser preparado pela reação do metano com o cloro. Então, a primeira coisa, tenho a reação, vou ver se ela está balanceada, vou escrever ela lá, rapidinho. Metano com o cloro, dando o clorofórmio. E o HCl. Pode vir para mim. Primeira coisa, eu vou ver se ele está balanceado. Começo no cloro, porque eu não tenho metal. 3 vezes 2, 6 cloros. 3 cloros mais 3 cloros, 6 cloros. 1 carbono, 1 carbono. 4 hidrogênios, 1 mais 3 hidrogênios, 4 hidrogênios, todo mundo balanceado. Qual é a minha relação? 1 para 3 para 1 para 3. Essa é a minha relação. Aí eu vou continuar. Ó, balanceada, todo mundo aí. Eu vou identificar a minha grandeza. A quantidade de cloro em gramas necessária para produzir 1,5 mol de clorofórmio é... Então, a minha relação é cloro
com clorofórmio. Não uso isso para nada, não uso isso para nada. A minha relação é de cloro com clorofórmio. Vou voltar lá. A quantidade de cloro em gramas. Opa! Então, o que eu quero do cloro é massa. Necessário para produzir quanto? 1,5 mol de clorofórmio. Então, é massa para mol novamente. Cuidado agora. Eu tenho quantos cloros? Primeiro, cada cloro pesa 35,5. Então, CCl2 é 35,2 vezes 2. Dá 71 gramas. Só que eu não tenho 1 mol só de cloro. 1 Cl2 é 71. Eu tenho 3 vezes 71. 3 mols. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. 213 gramas produzem sempre 1 mol de clorofórmio. Olha a pergunta dele. Qual a quantidade de cloro necessária para produzir 1,5 mol? X. Vai ser 1,5 vezes 213. Minha resposta tem que ser 319,5 gramas de cloro. Vamos ver se existe? 319,5 gramas de cloro. Aproximadamente 319. Gabarito letra C. Olha que legal. Foi uma aula pesada? Foi uma aula que você começou achando que você não ia entender muita coisa, você entendeu tudo? Estequiometria é isso. Mas eu tenho uma dica para você. Toda aula de estequiometria, todo assunto que eu falar assim para você, você precisa exercitar. Porque não é difícil. Só que você precisa entender como as questões elas são resolvidas. Você precisa ver lá na hora sozinho, porque você precisa de um tempo de um estudo sozinho, se você consegue fazer. Então, o que eu quero que você faça? Que você faça, tem uma questão aqui ainda para você resolver no seu material, sozinho, sentar e resolver. Beleza. Vocês precisam exercitar. Então, façam a questão que está aqui e joga no seu banco de questões. Estequiometria, caso geral. Você vai encontrar um monte de exercício para você fazer. Espero daqui a pouquinho em Química 2. Um beijo e até lá. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.